Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 1. Capítulo 2. Pedro Dong. Tema desta semana: breve revisão. Parte 2. As igrejas em Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Meta de hoje: leitura das páginas 30 a 32. A luta contra as heresias pela difusão da palavra de Deus. Evidentemente, naquela era de trevas, o Espírito não governava a igreja. Jezabel ensinava e levava os filhos de Deus a praticar a prostituição espiritual e a idolatria. Apocalipse 2:20. Deus, entretanto, nunca permitiu que a totalidade da igreja se corrompesse. Ele sempre manteve, ao longo desses quase 21 séculos, a linha prateada de sua graça. Como diria André Miller, Pedro Valdo, líder dos valdenses, foi grandemente usado por Deus. Por estar descontentes com os ensinamentos de Jezabel, os valdenses se voltavam para as Escrituras a fim de manter essa linha prateada e mudar a situação das pessoas que viviam na ignorância por não conhecer a Bíblia. Após determinado tempo, a hierarquia romana se revoltou contra as atitudes dos valdenses, pois para esclarecer as heresias difundidas pelo sistema papal, usavam uma arma poderosa, as escrituras sagradas. Por esse motivo, foram excomulgados, ou seja, expulsos de imediato. Contudo, eles não se preocuparam com isso, antes persistiram em pregar o glorioso evangelho da graça de Deus aos pecadores. Assim como os valdenses, devemos enfrentar toda oposição e sair às ruas para pregar o evangelho da salvação. O sistema papal universal foi estabelecido no período da Igreja em Tiatira, na segunda metade do século VI. Nessa época foi lançada a fundação do grande poder e soberania da Diocese de Roma, com a nomeação dos bispos e arcebispos. Na verdade, tudo isso fazia parte de um jogo político. Todavia, a igreja em Tiatira era uma igreja altruísta, que tinha muitas obras conforme lemos. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Apocalipse 2:19. Convém esclarecer, contudo, que o amor, a fé, o serviço e a perseverança mencionados nesse versículo não se refere ao sistema papal nem às heresias da época. As obras referidas no versículo acima eram praticadas pelos remanescentes de Tiatira, isto é, aqueles que não sucumbiram à degradação da igreja, mas permaneceram fiéis ao Filho de Deus e à sua palavra, embora tenha sido um dos períodos mais difíceis para os cristãos se manterem firmes. Nesse tempo, com a conversão do imperador Constantino, muitas heresias invadiram a igreja, fragilizando assim a palavra da verdade. Por isso, muitos cristãos foram perseguidos e martirizados, o que fez com que Tiatira se degradasse ainda mais. Mais uma vez percebe-se o prejuízo causado pela ausência da palavra profética, que não era mais divulgada pelos apóstolos. Estes foram substituídos pelos bispos e arcebispos, fragilizando a fé cristã em virtude da busca pelo poder religioso e político. Essa situação caótica nos ajuda a perceber o quanto precisamos depender do Espírito e como somos privilegiados por ter a palavra profética tão acessível a nós no tempo presente. Hoje a palavra é fundamental para a edificação da igreja. Por isso, a última coisa que o Senhor disse para a igreja em Tiatira serve também para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:29. Esse é um alerta e um apelo do Espírito, pois a degradação acontece quando deixamos de ouvir o falar profético. Portanto, para não perder o primeiro amor como Éfeso, para suportar as provações como Esmirna e não cair na condição de Pérgamo e Tiatira, precisamos não somente ouvir, mas também praticar a palavra profética com simplicidade e obediência. Assim, traremos o Senhor de volta. Aleluia!